Oi, eu sou a Júlia e esse é meu podcast Lugar das Experiências Não Individuais, estreando hoje o quadro Era, o quadro em que eu trago pessoas do meu convívio para trocar ideia, dividir pontos de vista, contar história. E o convidado de hoje é... Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Yuri. Sou amigo da Ju há quanto tempo? Uns 3 anos? Quase quase. Quase 4. Sou psicólogo clínico. Tenho meus estudos orientados a partir da psicanálise, né? Me formei tem um tempinho também, acho que uns 3 anos por aí. Acho que por hora é um pouco disso, assim. Por aí. Gente, ter escolhido trazer o Yuri como o primeiro convidado desse quadro, para mim é muito simbólico, por um motivo. O Yuri já apareceu nesse podcast. Ah, Júlia, quando você só tem um episódio? Justamente. O episódio anterior é o episódio em que eu cito um amigo misterioso, que eu dou um gelo, um amigo que eu intitulo Arroz de Festa, no contexto, né? Se você não ouviu, vai lá ouvir esse episódio que tá bem bacana. E esse amigo em questão é Yuri. Então, o que eu armei? Eu falei, olha, talvez trazer o Yuri nesse primeiro episódio do novo quadro seja uma oportunidade para a audiência, para os internautas, conhecerem o rosto, né? Conhecerem ele, mas principalmente que ele traga os pontos de vistas do episódio anterior. Mas antes disso, eu queria que a gente passasse brevemente sobre a nossa história. Eu e o Yuri, a gente é amiga há quase 4 anos, mas a gente tem encontros que são muito engraçados, na minha opinião. Eu conheço o Yuri no final da graduação dele. Sim. Eu devia estar o quê? No 8º período, 9º período, por aí. Quando eu fazia psicologia ainda, tá, gente? Enquanto eu devia estar no meu... acho que no meu segundo, terceiro período. E pra mim foi muito engraçado encontrar Yuri, que eu falei, gente, esse menino tava o tempo todo aqui. A gente se conhece numa tarde em que eu tô mostrando IC. Sim. Iniciação científica. Conta, como é que foi pra você? Então, a gente tava... Eu tava super nervoso, assim, no dia. Nós dois estávamos apresentando IC, assim... A gente não tava com o mesmo tema, né? Eram trabalhos diferentes, assim. E aí, num dado momento, acho que tem uma amiga nossa que nos apresenta, que faz essa aproximação, assim. A gente conversa brevemente, eu explico um pouco do tema da iniciação científica para você super se interessa. Depois eu vou, vejo... Que já era sobre análise na época, não era? Sim. Se eu não me engano, foi uma pesquisa sobre psicanálise, autismo e psicose, algo nesse campo, assim. E aí a gente conversa sobre o tema, depois eu dou uma olhada na sua apresentação também. Quando finaliza a iniciação científica, ali nas apresentações da iniciação científica, a gente sai com essa nossa amiga em comum da época pra... Num barzinho. Não, antes a gente foi numa área da faculdade. A gente foi na área da faculdade, aí a gente ficou trocando altas ideias, e a gente foi vendo que vários papos foram batendo, a gente começou a, tipo assim, contar coisas da pessoalidade, da vida, da história, do que tinha marcado ou não. E aí, a partir desse momento, a gente fala, pô, vamos tomar uma cerveja num bar, assim, e a gente vai pra esse bar e, enfim, vai rendendo assunto. Sim. E aí, anos de amizade depois. Sim, e o que eu acho engraçado é... Eu não sei, tem gente que a gente bate o olho assim e fala, nossa, eu acho que fulano vai ficar aqui por muito tempo. Mas eu confesso, amigo, que quando eu te conheci, não foi assim. Eu vi um colega contando da IC. Sim. Eu não imaginei que a gente fosse cultivar tantas histórias juntos. Eu e o Yuri, a gente tem história de carnaval. A gente só não tem história de viagem. Verdade. De viagem junto. Mas a gente tem história de muita coisa. E eu e Yuri, a gente divide muitos infernos, assim, compartilhados. É engraçado quando não é triste. A neurose obsessiva, quando ela não tá matando, roubando, destruindo, ela tá sendo legal. A gente tá rindo dela. Dá pra fazer amizade, assim, com a neurose. Assim. E eu acho que o ponto conectivo que foi interessante entre eu e Yuri foi que eu tava sendo jovenzinha ali no início da minha faculdade, não fazia ideia sobre estruturas psicanalíticas e tal. E eu acho que Yuri traz
esses tópicos e rola uma identificação, nada patologizante, gente, do tipo, sou assim, tenho agora. Mas eu acho que Yuri me dá os primeiros sinais de experiências não individuais. Porque eu tava vivendo as minhas coisas assim, clausurada, meu Deus, só eu que faço isso, só eu assim. E aí com a aproximação que eu e Yuri a gente tem, foi, né? Olha, isso aqui, que engraçado, tá, pessoa faz também. Tem uma coisa, assim, que eu acho que às vezes se perde um pouco no campo de algumas amizades, dos vínculos, assim, é que determinados assuntos são tabus, assim, né? Não são ditos, não são colocados, né? Cenas, enfim, que dão algum tipo de vergonha, ou caramba, como é que eu pude pensar isso? Eu acho que desde muito cedo, quando a gente se conheceu, a gente conseguiu compartilhar isso e tinha aquele indicador, falando assim, quando você diz, caralho, você também passou por isso, ou tipo assim, também foi dessa maneira, ou de alguma forma parecida, ou fritava com isso quando eu tinha mais ou menos essa idade. E apesar disso, a gente também veio, apesar de, né, não estarmos mais nesse tipo de ambiente, além da psicologia, né, que você começou a graduação, depois foi para outro curso, eu encerrei a graduação, mas assim, do momento de vida com questões religiosas, questões familiares, enfim, muito disso atravessou a gente desde muito cedo, né, essa particularidade, obviamente, de cada um, mas que em alguma medida conversava também entre a gente. Acho que também a questão da idade, eu fritava um pouco nisso na época. Eu sou mais velho que você, mas assim... Não é tanto. Não é tanto, exato. Tanto. Mas assim, tem uma proximidade. Você tá com 22 agora? Tô com 24, 2 aninhos. 2 anos. Em algum momento, talvez 3, mas vamos ficar com 2 anos, vamos ficar com 2. Por aí. Cara, realmente, amigo, foi uma coisa que eu quase esqueci. A gente inaugura muitos assuntos ditos feios, né? A gente compartilha... Eu não sei, gente, se todo mundo cria esses laços, mas é muito... Eu não sei medir qual foi o momento que você confiou em mim para dividir certos assuntos. Eu não sei dizer qual foi o momento que eu confiei em você. Eu sinto que a gente se conhece em qual ano? 2022? 2022. Por aí, acho que foi... Por aí, setembro, outubro, agosto, setembro, finalzinho, metade pro final, assim. E daquele momento que a gente tá naquela área verde, assim, da UVV, a gente só vai saindo, a gente só vai sendo amigo. Sim. E quando eu vejo, as coisas estão mais ou menos construídas, mas eu não consigo determinar qual foi o momento, assim, foi ali que eu fiquei amiga do Yuri. Você consegue? Determinar o momento, não, mas assim, eu acho que talvez essas paranoias que a gente brinca, assim, deixaram um cenário muito confortável pra, tipo assim, porra, eu acho que com essa pessoa aqui, né, claro que outros amigos, outra rede também, que é sempre importante ter, mas assim, acho que dá pra compartilhar isso. E aí me veio na cabeça agora uma lembrança de carnaval, que foi uma vez que acho que foi o primeiro carnaval, assim, depois que a gente se conheceu, e aí... eu tinha marcado de sair com um amigo meu, né? E aí ia esse amigo e a companheira dele da época. Acho que a gente tava lá naquele afã do carnaval, tentando marcar alguma coisa, festa e tudo mais. Hoje em dia, acho quase que Deus me livre, assim, pra mim, mas assim, naquele afã... Não fala assim da festa da carne. Não, justo. Mas assim, a gente tava lá marcando e aí eu acho que esse meu amigo teve algum problema, assim, que ele ia se atrasar e tal, não tava dando muito sinal de vida, eu fiquei meio puto, assim. Aí eu falei assim, porra, velho, a galera que eu conheço tá viajando, não quis viajar, tô por aqui mesmo, queria curtir um pouco mais a cidade. Falei, porra, aí eu lembrei de você. Aí eu te dei uma ideia, acho que eu te liguei. E a gente já era amigo, assim, mas não tanto quanto é hoje, por exemplo. E eu falei com você assim, cara, e aí? Tipo, vai rolar o quê no carnaval? Aí você chega aqui, eu tô na casa de uma amiga minha, com outros amigos meus, vamos lá. E aí eu conheci uma rapaziada super legal, assim. E aí a gente pôde curtir aquele dia, foi super bacana, super significativo. E aí a gente se reunia, conversava sobre aquilo, coisas boas, coisas ruins. E aí meio que nesse imediatismo, nesse não preparo do momento, deu certo alguma coisa. Eu acho que isso é interessante, né? Esse não preparo, assim, de tipo, não precisei me preparar pra esse bolo dar certo, assim, né? Não precisei seguir a receita que eu esperava seguir. E as coisas foram fluindo muito bem, assim. E olha só que engraçado. A criação desse quadro, pra mim, ela é muito boa porque, gente, juro por Deus, eu andei vivendo muitos estresse
um seguido do outro, nos meses anteriores, que me fez perder algumas memórias, assim. Eu realmente estou com a memória muito fraca, a mente muito fraca. E eu juro por tudo que é sagrado, Yuri, eu não lembro dessa história. Não lembra? Boto fé. Eu boto fé. Não lembro. Eu não lembro com quem que a gente tava, eu não lembro de nada. Cara, e é engraçado essa discrepância, porque ao mesmo tempo que você não lembra, eu acho super comum, assim, enfim, frente ao momento e questões pessoais, assim. Mas eu lembro com muito detalhe, sabe? Tipo, tem isso, assim, eu lembro da onde a gente estava, com as pessoas que a gente estava, o ônibus que a gente pegou. A gente pegou ônibus? Pegamos ônibus, fomos de ônibus. Eu sei que você odeia, mas a gente pegou ônibus, assim, batalhadores. Ei, calma aí, não é que eu odeio, não. É que tá? Eu tive um trauma. Verdade. Eu tive um trauma, foi muito dolorido e me fez... Mas pera, só pra calma. Esse trauma foi depois desse ônibus. Não, talvez foi não? Não. Foi antes? Ah, não, verdade. Eu já não gostava. Já não gostava antes. É verdade, eu não gostava muito de andar de ônibus antes. É verdade. Não tinha tanto ar-condicionado no ônibus na época. Dá pra dar um disclaimer aí também. A gente foi pro bloco do Antimofo, em Jardim da Penha? Não, foi antes. Porque esse bloco, acho que Já era normalmente... ressaca, né? Esse bloco normalmente é no finalzinho do carnaval. Acho que a gente foi pro bloco da Gruta, Amigos da Onça. Amigos da Onça. Uma coisa assim. Esse pá foi esse. E aí eu lembro de quando a gente pegou o ônibus, assim, aí geral trocando ideia dentro do ônibus, passando cartãozinho do Transcol e tal, assim, foi muito legal. Ônibus carnavalesco, imagina. Foi por aí. Engraçado, você tá contando, surge flashes, mas eu ainda não lembro de rosto, não lembro quem é que tava. Cara, que loucura. Ah, e aí eu acho que a pergunta que não quer calar. Você ouviu o último episódio? Sim. Você me deu feedback, você gostou. Muito bom, por sinal. Ouçam. Só que eu fiquei muito curiosa, assim. Depois que a gente voltou a se falar, eu não lembro o quanto a gente trocou em detalhes sobre como você se sentiu, como se sentiu em relação à mensagem, né, que eu mandei. Mas eu queria que você contasse um pouco de antes também. Porque queria ouvir. Porque, assim, a história é curiosa, entendeu, gente? Então, tô querendo, assim, que o Yuri conte como é que foi do lado de cá. Porque do lado de cá, vocês ouviram um pouco, mas eu queria que o Yuri compartilhasse. Estávamos vivendo um momento... a gente estava vivendo um momento muito sensível, assim, né? Acho que todo mundo que esteve presente, assim, uma sensibilidade conjunta muito grande, né? E, obviamente, essa sensibilidade afetou cada um de nós, assim, né? E cada um à sua maneira particular, né? Eu acho que um pouco do que aconteceu foi que depois desse momento sensível, a gente continuou próximo. Por um tempo, foi. Sim, por um tempo. Eu lembro que você... acho que eu lembro que talvez a nossa última conversa, antes desse afastamento que a gente teve, foi você me chamando pra ir pra uma gira. Foi. Você lembra? Foi isso, né? Foi por ali. Sim, sei que E tinha... aí eu acho que eu não pude ir no dia, alguma coisa aconteceu, assim, acho que eu tava doente. E aí algo te acontece depois, em que você precisa ser acolhido, algo do tipo. Verdade. Aí eu não lembrava. Olha só como é que é. Tá vendo? Justo. É verdade. Acontece algo que te sensibiliza e eu não estou disponível. Acho que eu deixo de te responder por uns 3 dias. Você até me liga nesse... O que era muito incomum. Era. Né? A gente, sei lá, a gente se ligava quase sempre, trocava ideia sempre, tava... porque foi uma ligação e eu não te retorno. O Sim. problema não é exatamente não atender, né? Mas exato. é que eu não dou audiência nenhuma sim. a respeito. E aí, depois desse vácuo, eu te mando um textão. Um textaralho. E aí, como foi? Cara, eu fui pego de surpresa, assim, né? Porque, sem entrar muitos detalhes do texto, assim, mas foi meio que um texto, assim, sinalizando sobre a amizade, sobre a história, sobre a importância de um na vida do outro. Eu achei um texto super honesto, assim, pra ser bem... Eu não achei. Não, mas eu achei um texto super honesto, assim, porque acho que talvez com um certo amadurecimento que eu tinha na época e etc, assim, frente àquele momento de sensibilidade, eu meio que já sabia que cada um ia corresponder à sua maneira, né? Então,
algumas pessoas daquele momento precisaram de um tempo maior, outras de um tempo menor, ou precisaram conversar, e etc. E eu acho que aquilo, assim, na leitura que eu faço, eu acho que naquela mensagem ali, apesar de eu ter ficado muito surpreso, fiquei chateado na época, me veio o clássico frase de psicólogo, assim, que é a forma dela lidar e não tem muito que eu faça com isso, sabe? E eu acho muito legal que uma parceria sua da época, inclusive, diz, pô, você era o único que tava aí a ser cortado, né? Sim. Nessa fila ali, né? Sim. E, cara, hoje olhando pra trás, realmente, gente, o Yuri, ele era a última pessoa ali da fila que, na época, acabou remetendo ao momento sensível que eu estava vivendo. Então, realmente, amigo, a impressão que eu tinha era de te olhar e vir todo o contexto. Sim. Sempre. Sim. Eu acho que, total, tanto é que, acho que no podcast você comenta lá no primeiro episódio que tem esse movimento de você estar aqui no centro, você vê um rapaz... aqui no Telemann. Você vê um rapaz muito parecido comigo, que não é muito difícil de acontecer, assim, tal, cabeludo. cabelo grande na época, barba grande, etc, assim, acho que é quase que uma figurinha repetida em alguma medida, assim. E aí você vai e me liga achando que eu tava ali. Não, eu acho que eu posso dar mais detalhes, né? Era um dia que eu tava expondo, eu fui convidada, eu acho, pela Fogo no Pavio, pro Dia da Mulher Latino-Americana. Isso, era uma exposição, enviei umas fotos minhas e eles expuseram aqui. E eu saio porque fui recepcionar meus pais que tinham chegado. Aí eu paro na calçada oposta e, como quem procura, assim, os meus pais, eu vi uma pessoa que era o Yuri. Certeza, que era o Yuri. E aí eu fico assim, ó. Caramba, será que vai me ver? Caraca, não, eu tenho meu celular, deixa eu ligar. E aí, tô te vendo. E o rapaz não levanta nem pra pegar o nada. E o rapaz assim, como é que o Yuri pode atender? Como é que o Yuri atende e eu tô vendo ele? Ele não tá falando nada. Que porra é? Exatamente. Então eu tô muito feliz. Falo, e aí, cara, tô te vendo, passa aqui, tô no Telemann. Gente, isso meses depois de ter mandado. Acho que talvez uns 6 meses depois de ter mandado a mensagem. E depois disso você me dá parabéns no meu aniversário. Verdade. Nesse meio tempo, lembrei, eu vou fazendo algumas aproximações de você lembra? Sim. Que eu falo, não sei se eu sonhei com você. Eu faço coisas assim, tipo, ouvir alguma coisa. Ouvir alguma coisa, eu lembrei. Ciscando. Ou, sei lá, de alguma pessoa que passou pela nossa vida, assim, quando a gente saía mais, aí você... Ali você falou, batata. Cara, então, quando você me manda a mensagem, o vulgo textão, assim, me veio uma tristeza, óbvio, assim, ao mesmo tempo uma compreensão que eu precisei maturar, né? Eu acho que é isso, assim, né? Tem muitas situações que são sensíveis, tais quais o que aconteceu anteriormente, tais quais o textão, que a gente tem todo o direito de responder numa certa imediaticidade com o próprio corpo, assim, com o próprio sentir, uma honestidade com o próprio sentir. Mas também tem uma coisa da maturação, assim, de tipo assim, porra, tá, isso aconteceu. O que dá pra elaborar disso de alguma forma? E aí eu lembro que depois de um tempo, relendo o texto, procurando, pô, será que aconteceu alguma coisa? Será que eu fiz alguma outra coisa? Claro que você foi relendo. Uma neurose absurda, assim. Eu fui vendo. E aí eu pude ficar em paz comigo. Assim, eu falei assim, porra, acho que eu não fiz nada demais. E aí que eu acho que vem o rolê, assim. Porque eu acho que desde o momento do momento sensível ali que a gente passou em conjunto até o textão, eu fiz muito esse revival mental de... Cara, eu posso estar em paz comigo mesmo, porque eu acho que eu fui muito honesto. Assim. Independentemente das condições que vão... das condições que vão levar isso pro futuro, seja aproximação de vínculo, seja afastamento. Isso pode me promover um pouco de bem-estar, assim, sabe? O que talvez em algum momento você possa ter lido como arroz de festa, que você coloca. Foi o termo mas que eu foi usei. Um momento de paz, assim, essa palavra é muito boa, assim, arroz de festa. Mas esse momento foi um momento de tipo assim, cara, tá, eu tenho meu espaço pra compreender o que aconteceu,
mas eu não vou conseguir estar acessando o que o outro tá sentindo nisso, assim. E assim, além de me oferecer enquanto amigo, acho que pouco eu posso fazer para além disso, assim, né? E aí foi nesse movimento de respeitar seu tempo, de ler a mensagem e elaborar um pouco sobre isso. Mas me veio, vou ser bem honesto agora, acho que eu nunca te falei isso, mas me veio um pensamento assim, porra, eu acho que essa amizade volta. Me veio isso, assim, quando eu li a mensagem a primeira vez, assim, no primeiro dia, no segundo dia desse afastamento, eu falei assim, porra, acho que essa amizade volta, assim. E aí cá estamos, o quê? 2 anos depois? 2 anos depois, Yuri. falando sobre isso, assim. E essa amizade voltou, assim, sabe? De outra forma, que eu acho que é um ponto que a gente pode entrar daqui a pouco, mas voltou, assim. É muito legal. E, gente, uma coisa que eu gostaria de deixar, assim, muito claro, a gente tem a impressão de que ao supostamente desfazer um laço, a gente pausa a cena e dali tem a opção de despausar. O que eu quero dizer com isso? Do ponto que parou, a gente consegue voltar. Não é uma verdade. Eu e Yuri, a gente volta em pontos diferentes da vida, diferentes pessoas. A coisa em comum é, Yuri estava disposto a me ouvir e eu estava disposto a ouvir Yuri. Sim. Era isso, mas não acontece da gente buscar alguém no mesmo lugar que a gente deixou. Eu termino o último episódio falando disso, né? Nunca vai me achar onde me deixou, que é uma frase que as gêmeas usam em diretoria. E eu até cito a Uira Sodoma e a Paxiúba, né? A palmeira que anda pela floresta amazônica. Então, agora do ponto da reaproximação, amigo. Porque eu mando esse textão, a gente conversa ali no meio eu não sei se eu mando numa terça, numa segunda. A gente... Não, devia ser meio da semana, porque a gente marca imediatamente. Essa mesma ideia. Eu sou apegada a essas coisas. Eu sou um pouco apegada. Você lê e a gente marca no dia seguinte, se não me engano. Acho que eu tive uma folga no trampo. Isso. Eu falei, vambora, vamos ver de qual é. E eu lembro, gente, de sentar naquela mesa do bar, assim... Que me aguarda, eu não sei, eu posso ser escorraçada, eu posso ser tudo, o que vai acontecer? E Yuri chega tranquilo, assim, e eu muito sem jeito, muito, eu não sabia de nada o que viria. E aí eu te pergunto, você se preparou pra me encontrar? Eu não lembro dessa pergunta que ele fez. Mas assim, eu lembro que foi, assim, né, do meu ponto de vista... Foi uma coisa, eu achei, tiveram essas pequenas reaproximações, né? E aí tem o movimento da ligação que a gente falou anteriormente, que aí, né, como se diz no episódio anterior, né? Eu falo, porra, Ju, eu tô em casa, tipo assim, né? Não sou eu que você tá vendo, gente, eu murcho na hora. Aí eu até falo com você, eu tô preparando minha bolsa que eu vou viajar amanhã pra BH, né? Que eu ia ter uma viagem com os amigos e tal. E aí, beleza. Aí depois disso, acho que a gente permanece um tempo sem ter muito contato, né? E aí depois começam umas mensagens, você mandando alguma mensagem sobre alguma coisa muito pontual. E aí eu mando algumas mensagens sobre outras coisas também, bem pontual. E aí rola essa questão de marcar um dia pra gente trocar uma ideia, tomar uma cerveja e trocar uma ideia. Mas sem tema, gente. Sem tema, Nenhum dos dois falou, é sobre isso aqui. Sim. Não, a gente... Não teve um vamos resolver e vamos... Não, nada resolutivo, era marcar... E eu e Yuri, a gente se conhece. Sim. Que esse assunto uma hora viria, tanto que vem mais pro fim da noite. Eu acho que eu dou uma puxada, assim, e aí, vamos falar desse rolê. Foi isso mesmo! Daquela pô, vamos falar disso, assim. Foi isso mesmo que aconteceu, porque, gente, no que dependesse de mim, eu estaria naquele bar até hoje, assim, ó. Menino, nem te conto. Se você soubesse. Gente. Bota fé. É porque eu acho que eu sempre tive essa característica de, tipo, bora conversar. Tipo assim... você é melhor. Eu acho que, tipo assim, qualquer tipo de relação que eu tive, acho que, pelo menos assim, na minha leitura, né? Mas de vamos conversar, vamos tentar resolver. E eu acho que a maturidade vem de um ponto, assim, né? Que é quando eu falo, vamos falar sobre isso, tem um momento final da conversa que é interessante, que é tipo assim, vamos falar sobre isso, mas sem precisar construir a promessa de que alguma coisa vai se resolver. Foi. É só o falar, vamos falar. Foi, porque eu confesso que esse era um medo, assim, Yuri, porque, por exemplo, poderíamos ter tido essa conversa, mas
aquela conversa poderia ficar ali só. A gente poderia não voltar a ser amigo, digamos dessa forma, né? E eu fiquei receosa em te encontrar com medo de ter que reatar uma amizade, sei lá, ter, né, a obrigação. Então, quando você coloca na mesa, você verbaliza isso, eu acho muito legal e me alivia na hora, que é de, ó, a gente não sabe se vai se encontrar todo mês aqui. Se vai ser uma vez por semana, se vai ser uma vez por ano, se Aham. essa vai ser a última vez. Aham. Eu lembro disso. Não ter deixado essa promessa foi muito importante pra me aliviar, assim, porque fiquei um pouco... E aí, o que eu faço? Mas como é que foi pra você pensar que talvez aquela conversa não partiria algo ou nada? Não sei, como é que era? Não ter a certeza de que a gente poderia voltar. Era um desejo seu querer voltar a ser meu amigo também? Do ponto ali da mesa? Olha, eu acho que teve, né, com base no texto que a gente já comentou aqui algumas vezes, eu acho que teve uma questão de, tipo assim, fiquei nervoso antes da gente se encontrar, obviamente, assim, fritei um pouco, mas acho que a dúvida já estava presente, porque por mais que tivesse o texto e tivesse aquela conformidade, fiz aquilo que era possível naquele momento, tinha uma dúvida ainda, o que será que aconteceu com o outro para tomar essa prerrogativa, assim, de um afastamento naquele momento, né? Então, pensei um pouco nisso, assim. Mas eu tentei ser o mais honesto possível, assim, eu acho que talvez isso com certeza só é possível em alguma medida com um percurso de análise, com a ver com as minhas próprias questões, da minha própria história e por aí vai. Acho que não posso deixar de comentar sobre isso, que foi tentar me haver com uma conversa com uma pessoa que eu tinha um vínculo muito grande, um carinho enorme, e falar assim, cara, eu acho que dá pra gente falar, né? E aí alguma coisa vai vir disso. Tanto é que quando eu faço esse movimento de não dar uma promessa, que de certa maneira te alivia também, como você comentou, é meio que nesse teor, assim, olha, a gente não é dono do futuro para saber o que vai acontecer, para saber o que a gente vai fazer, para saber quais são os caminhos certos ou errados. O que dá para responder é agora. E agora eu quero conversar com você. Então, assim, confesso que foi um momento que eu fiquei baqueado e tentei não criar expectativas, assim, pensamentos sobre quero voltar à amizade, não quero. Acho que foi um fluxo muito orgânico de construção, assim. Tanto é que tem um movimento da gente sair essa vez, aí depois a gente marca uma semana e meia, duas, a gente sai de novo, aí depois a gente fica um tempo sem se ver, uns houve um meses, hiato, aí depois a gente volta a trocar ideia, aí volta a mandar meme, e aí a gente vê que, tipo assim, essa relação de amizade retorna, mas como você colocou lá no primeiro episódio, você pontuou hoje também, retorna num outro lugar, né? Talvez com a possibilidade de maiores aproximações, talvez com possibilidade de menores aproximações, mas aquela relação lá do passado não vai se repetir. E eu acho que isso serve para muita coisa, assim. Por exemplo, relacionamentos afetivo-amorosos, assim, com um namorado, uma namorada, seja lá quem for, né, que se pense em retornar, por exemplo, você vai retornar de outro ponto, né, vai ser outra pessoa que você vai conhecer, ou quando se tem uma intriga familiar, assim, que se briga com o familiar no grupo do Zap, sabe? E aí depois de 10 anos, assim, tipo assim, Bolsonaro já preso, graças a Deus, e aí alguma coisa pode se reconciliar ali, mas que vai ser de outro campo, que talvez você comente sobre algumas coisas, talvez não comente sobre outras, e essa possibilidade desse novo surgir. E eu acho que surgiu muito bem pra gente, assim. Pois é, gente. No geral, nas amizades, nos romances, nos affairs que eu falo, eu acho que são os dispostos que se atraem. Com Como certeza. eu disse, a principal diferença entre eu e Yuri e outros laços que já se desfizeram é que eu quis, Yuri quis, Sim. e aí a gente tá vendo o quanto dá pra ponderar, né? A gente tá num nível de amizade hoje muito estável. Super A gente tranquilo. conversa dos nossos buracos. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. A gente compartilha as neuroses, os sonhos e tal. Mas, essencialmente, eu penso que foi o tanto que Yuri estava disposto a me encontrar naquele dia no bar e o quanto eu estava disposta a
a entender, porque eu não sei pra você, mas eu particularmente tento me livrar, mas algumas coisas ficam. Eu tenho coisas que são muito certas na minha cabeça. Elas são irremovíveis, inadiáveis, elas são daquela forma. Eu atribuo o termo arroz de festa, mas todo o sentimento que estava por detrás desse apelido, ele era muito, muito feroz. E eu, assim, gente, fiquei desgostosa mesmo do Yuri. Eu tive ranço, eu quis afastar. Não te desejei o mal. Amém. Eu não desejei o mal. Mas eu fiquei devastada. Devastada. Eu tava enojada de você. Boto fé. Eu tava enojada, eu te queria distante, assim. E aí, agora fazendo um paralelo com toda essa repulsa que eu criei, e ao dia de sentar no bar, eu falo, a gente muda, né? Cara, e tem outra coisa, além da gente... Tem outra coisa que você falou sobre o esporte teatral, mas assim, tem esse ponto que é curioso, assim, porque o apelido escolhido foi arroz de festa. E normalmente arroz de festa é isso que, tanto faz, tanto fez. Só que a carga emotiva que te carregou pra fazer isso foi tão grande que poderia ser tudo, menos o apelido que foi dado. Entende? Assim, tem essa conjectura, assim, esse avesso que aconteceu. O meu arroz de festa, ele surge como, ele vai no prato de todo mundo? Olha só que engraçado. Sou seletivo, pô, sou seletivo. Ele vai no prato de todo mundo. Nossa, que doideira, né? Mas um ponto curioso, amigo, não te amaldiçoei. Amém. Eu não quis o seu mal. Acho que é por isso que eu tô aqui hoje. É porque, no geral, gente, eu sou uma pessoa muito rancorosa. E eu, particularmente, gosto de ser. Cada um com seu cada um. Cada um com seu cada qual. E eu, particularmente, gosto de ser rancorosa. Mas me desapegar do rancor... Porque, por exemplo, amigo, quando eu sento na mesa de bar, a gente conversa algumas coisas e eu digo pra você, isso aqui tá sensível, isso aqui, pra mim, ainda... verdade. Eu não vou resolvida, gente. A gente propõe se juntar, mas eu não vou com as questões todas resolvidas, prontas pra abraçar e dizer, tudo isso. Não. Ali, na mesa, ele diz algumas... Famosa moto. né? Ali na mesa, ele diz algumas coisas, eu falo, discordo. Discordo, não vou elaborar. Porque, assim, o meu ponto do rancor, por mais que ele seja um fardinho, eu gosto de ter, porque eu sinto que o rancor às vezes é um pouco protetivo, Yuri. Pô, não sei. Não discordou. sei. Então não precisa participar mais. Não, mas eu não sei, amiga, porque eu acho que o rancor tem uma dimensão, assim, de uma economia, sabe, assim, né? Quase uma economia bancária, assim, tipo, sei lá, conta poupança, né? O que a conta poupança faz? Você normalmente bota dinheiro lá, porque você pode precisar dele no futuro, né? Então, assim... E aí o rancor tem essa dimensão de você economiza determinado afeto na suposição de que pode precisar para se proteger. E às vezes nem precisa. Mas pode! Aí eu abri mão das garantias. Mas sim. É um processo. Mas é porque eu acho que às vezes o rancor cai meio metanol, assim, sabe? Tipo, sabe? Como? Metanol, já viu aquele, né? Como é que é? O rancor é um... Como é que é a frase? O rancor ou a vingança é um remédio pra você envenenar a si mesmo, assim. Né? Tem um rolê desse. É um veneno que você bebe esperando o outro morrer. Exatamente. E aí, no caso da conjectura atual, é o metanol, assim. Porque eu fico pensando no campo do rancor, né? Assim, fico pensando, cada um tem sua característica, mas assim, porra, a pessoa que eu tô com rancor tá subindo a montanha ali, tá super feliz, assim. Mas eu não tô feliz que ele tá subindo, gente. Me deixa. Não, justo, perfeito. Tá certo. Sabe o que isso me lembrou? Será que alguém invejava ou rancorava o Sísifo? Tá ele lá com a porra da pedra subindo. Nossa, como ele é forte por subir com a pedra, né? É verdade. Imagina. Verdade, nunca pensei nisso. Será que alguém invejava o Sísifo e falava assim, nossa...
canalha. Deus, queria tá eu. Os deuses castigaram ele. Por que não me castigaram, Exato, né? exato. Olha como é que ele é forte por subir com essa pedra 1 milhão de vezes nessa montanha. Ai, Com certeza tem. Com certeza deve ter tido. Mas alguém invejava o Sísifo? Eu imagino que... Você inveja? Eu quase falhou. Eu não invejei Sísifo. Xixi? É xixi que diz? Não é a palavra? Pode ser, um xixizinho, um ato falho, pode ser. Aí, ó, quase falhou. Cara, que bom. loucura. Eu não esperava que... Por mais assim, amigo, que eu te conhecesse, e entendia que você tem uma visão, assim, mais propositiva da vida. Sim. Mais propositiva. Eu não imaginava um retorno até que glorioso da nossa amizade. A gente volta bem, eu acho que volta mais carnudo. Para poder falar, para poder apontar, discordar, porque por mais que eu tenha uma personalidade reativa, vou falar assim, reativa... esqueci o que eu tava falando. Você tava falando personalidade reativa e antes você comentou sobre de eu ser uma pessoa mais propositiva com algumas questões. Você tava por ali. Agora cometeu um lapso de memória. Também tem um ato falho de um lado, lapso de memória do outro e as coisas vão se conjecturando. Gente, que loucura! Me caçapou, isso é psicanálise pura acontecendo aqui na tela de vocês. Caramba, amigo, não lembro. Não, vai voltar, uma hora volta. Talvez não nesse episódio, mas uma hora volta. Agora no próximo. Talvez no próximo. Enfim, não lembro. No 5º episódio volta. Não lembro. Mas eu acho bonito agora como a nossa amizade ganhou mais corpo. Sim. Falou carnuda, né? Isso, mais carnuda. Ela ganhou muito mais corpo. E agora parece que a gente não tem mais um elefante na sala, né? Porque, por exemplo, quando eu mando a mensagem pra você, em algum tempo, te fica estranho, assim. Nossa, a Júlia tá me ignorando antes um pouquinho, Tanto é que eu não sei se você vai se lembrar disso, acho que eu nunca te falei também. Mas eu fico um tempo até retornar a te chamar de amiga de novo. Porque pra mim é um significante muito caro. Eu topo a reaproximação e aí eu não te chamo de amiga, eu te chamo de Ju ou de Júlia nesses encontros primeiros. Precisou de um outro processo de construção para eu me autorizar a ser honesto comigo, com os meus sentimentos, a te chamar de amiga de novo. E aí eu pude dar um novo lugar para você nesse tempo todo. Gente, que lugar é esse? Tô curiosa agora, quero saber. Não, lugar de amiga, mas assim, um outro vínculo de amizade que não aquele que ficou no passado. Né? Que, claro, a gente brinca, a gente zoa, a gente lembra, tá lá e super importante, faz efeitos no presente, no momento atual, mas que eu demorei um tempo, porque assim, claro, houve uma chateação, assim, mas também aí que tá outro ponto, assim, que eu acho importante, é que isso para qualquer relação, houve essa leitura do limite. Até ali foi onde a Ju pôde ir. Né, assim, talvez a gente falava, né, de tipo, morar junto, com não sei quantos anos, dividir para não sei aonde, viajar para tal lugar, e aí veio um limite, assim, aquilo se impôs, aquela realidade, aquele real da coisa ali se impôs, né, você respondeu de uma maneira, chegou num limite para você, chegou num determinado limite para mim em outro momento, e aí a questão foi, cara, é esse o limite possível para ela, é esse o limite possível para ele. Sim. E eu acho que isso serve para muitas coisas, assim, que a vida nos presenteia, assim. Lembrei. Eu falei que por mais que eu tenha uma personalidade que ela é um pouco reativa, eu, dentro da nossa outra amizade, da parte 1 da nossa amizade, eu tentava não ter conflito, né? Eu desviava muito do conflito e isso me gerava muitos problemas. Porque aí quando saía um grito. É verdade, isso é verdade. Então eu acho que na parte 2 da amizade, eu volto um pouco mais moderada, assim, tipo... Isso que você falou é interessante, assim, voltando à economia. Porque ao mesmo tempo tem o campo do rancor dessa economia e também tem isso do guardar e depois explodir, assim, disso que vai de vez e etc, assim. E minha neurose com dinheiro sempre foi muito uma neurose assim, muito paulatino, né? Então,
quando surgia alguma coisinha, eu já comentava. Você lembra disso? Assim, já trazia. Pô, eu não gostei disso, não acho isso legal. Ou gostaria que fosse de outra forma e tal. Acho que eu sempre demandei também bastante acolhimento, assim, daquele primeiro momento. Assim, hoje também, mas com as minhas questões, assim. Então, mas isso é muito próprio das... E aí que tá, isso é muito próprio da história de vida de cada um, mas ninguém tem a obrigatoriedade de já saber isso de antemão ou ser o resolutivo dos problemas do outro, sabe? Acho que esse ponto é muito importante, assim. Assim como aquele momento foi o limite, ali eu vi que, por mais que existia um afeto muito grande, não tinha onde eu pudesse operar, sabe? Porque eu nem te dou não dá essa oportunidade. Essa liberdade, né? É. Porque o texto que eu entrego, ele já é muito decisivo. Sim. Ele é tipo, olha, tomei essa decisão 8 aqui... ler mais ali no texto. Olha, tomei essa decisão aqui, e aí eu tô te dizendo. Em momento algum, eu demonstro no texto e intenciono pedir a sua opinião. Verdade. Né? Verdade. Tanto que você se choca, você fala, caramba. O bagulho foi doido mesmo. Mas é isso, você... E aí, assim... eu acho que foi isso mesmo, assim. E é muito doido, porque tem um determinado momento em que essas coisas marcam... Vamos lá. Eu acho que essas coisas afetam, mas não marcam, assim, sabe? Como? Por exemplo, eu acho que eu poderia, hoje, depois dessa reaproximação, ficar com aquele tipo de receio, assim. Qualquer momento pode vir. Qualquer momento vai vir o elefante branco de alguma outra coisa e isso vai fazer com que eu reaja dessa maneira e por aí vai. Pelo menos particularmente falando, são poucos os cenários hoje em dia que eu sinto isso, assim. Que eu acho que foi, assim, aconteceu aquilo lá, honestamente, se acontecer no futuro, tem muito pouco que eu posso fazer, sabe? Tem muito pouco, assim. E aí, nesse pouco que eu posso fazer, é onde pode morar um pouco da minha paz, assim. De, tipo, fiz o que era possível ali para aquele momento, ou para agora, né? Não fui me encasquetando com esses imaginários próprios, assim. Como você é evoluído? Não sabe. Mas como você é evoluído? Não sou não, amiga, mas eu acho que é um rolê de... Eu acho que é um rolê de, tipo, que a gente sempre teve, e aí, de novo, retorna lá no primeiro momento do podcast de hoje, assim, que é isso, assim, eu acho que eu sempre fui muito perturbado com as coisas que me atravessavam, assim. Então, tipo assim, sei lá, vou colocar um exemplo, assim, o exemplo do perfume. Nossa, acho gente, que é um bom exemplo. O perfume eu acho fantástico. É um bom exemplo, né? Então, o exemplo do perfume foi um belo dia, eu tava, né, nesses pequenos vícios que a gente vai durante a vida, assim, me interessei por um assunto. Hoje em dia é relógio, tô nessa de relógio agora. Tô há 3 meses precisando de relógio pra comprar um relógio. Mas eu tava nessa com perfume há um tempo atrás. E aí eu fui numa loja, comprei o perfume e tal, desemboquei uma grana importante ali, comprei o perfume, e aí, assim, isso que eu chego em casa, vou guardar esse perfume, eu comprei outras roupas também e tal. E aí, nisso que eu fui botar a roupa no guarda-roupa, alguma coisa aconteceu, uma roupa caiu, esbarrou no perfume, o perfume caiu no chão, quebrou, né? E aí, naquele momento eu olho pro perfume, assim, e me vem, né, aquele lamento, assim, né? Quase que eu escrevo uma poesia do perfume. Ó, perfume que cai. E assim, eu acho que a gente tem muito essa tendência. E aí, o que eu pude pensar, né, assim, com os meus botões? Felizmente dá pra eu ter outro. Dá pra eu ter outro desse mesmo. E aí eu escolhi outro perfume e tal, que me interessou mais. Fui na loja no mesmo dia, comprei outro perfume e deu tudo certo, assim, né? Inclusive já tá quitado, já tá pago, amém. Mas assim, acho que esse exemplo vem porque tem algo nesse perfume que foi uma coisa corriqueira que eu poderia chegar e falar assim, puta que pariu, caraca, olha como que a vida é, olha o que aconteceu, olha, eu não deveria ter feito isso, e entrar numa autocomiseração, que é muito comum, que já aconteceu muito comigo, que acontece ainda em alguns momentos. Mas eu pude olhar para aquela cena de perfume e falar assim, porra, tá, frente a outros momentos da minha história, onde isso seria quase que um imperativo de sofrimento, eu posso fazer outra coisa, sabe? Né? Liguei pra minha namorada, falei com ela, fiquei super triste, ela me acolheu e tal, conversamos, porque foi uma fatalidade, era um perfume que eu queria muito, assim, uma coisa simples,
E eu pensei assim, cara, não, dá pra fazer outra coisa, assim, tá, no máximo, o pior dos mundos vai ser meu quarto ficar fedendo a perfume por 5 dias. Não, tem que limpar o vidro, né? E tem que limpar o vidro, é verdade, Pô. assim. E acabou que eu não pisei em nenhum carro de vidro. Aí. Acabou que foi menos dias do que eu imaginei que o quarto ia ficar fedendo, que o perfume talvez não fosse tão bom assim. Ah, toma, E aí fixação baixa. Fixação baixa, e essas coisas aconteceram, assim, então, nessa questão corriqueira, eu acho que tem essa dimensão que eu me falo um pouco desse lugar, que é ser meio perturbado com as coisas. A gente se conectou muito por a gente ser meio perturbado nas ideias, assim, Não, e um ponto questionar isso, assim. Um ponto interessante do perfume é que você meio que dá uma gorada, né? Como é que é? Eu acho que sim, mas eu não lembro. Que era tipo, não, se eu puser em tal lugar vai cair. Ah, verdade. É isso. Verdade. Pra mim, cara, pra mim o que torna a história fantástica é justamente isso. Verdade. Que você vai lá, né? Vai à loja, compra o perfume, adquire, volta, mas no meio do trecho fala, isso aqui vai cair. Eu tenho esse pensamento. Vem assim, como uma flecha na minha cabeça. Eu olho pro perfume, assim, né? E aí eu olho pra esse perfume e eu falo, cara, esse perfume vai cair hoje. E aí eu fico meio cheio de dedo, assim, com ele, mas uma parte... Isso que eu ia perguntar. Uma parte linda, assim, da minha psique falha naquele momento, e eu, que tava cheio de dedo para aquele perfume não quebrar, coloco ele numa posição super sensível, passível de ser quebrada, caso qualquer outra coisa acontecesse. E realmente aconteceu. E aí, frente ao real da coisa, sabendo que fui eu que botei aquele perfume ali, eu ia culpar quem? Sabe, assim, eu ia ficar me culpando, né? E aí, enfim, entra em várias coisas da minha vida, sobre, enfim... Levo isso pra minha análise por umas 3 semanas, se pá, dou uma elaborada sobre isso. Por que eu botei aquele perfume ali? Por isso que eu digo que diz dessa perturbação. Né? Agora é um ato falho, eu falo perfumação. Não, e olha que engraçado que você fala, né? Cai, quem eu poderia culpar? E aí se esbarra numa coisa que eu quero trazer nos próximos episódios, é que a gente não é muito flor que se cheire não, né, Yuri? Ah, total, acho que não. Poxa, eu acho que ao longo da história, da minha história, eu atribuo certa certeza, certa... sei, assim, um ser de luz. Eu sou um ser de luz, assim, muito acertado. Ah, esqueci de novo o que eu ia falar. Caramba. Perfume, perturbação, perfumação, ser de luz. Ah, lembrei. O que eu ia dizer é de como, ainda que minimamente, a gente age sobre as nossas coisas, nossas ações, nossos pensamentos. Porque olha que interessante, ainda que cheio de dedos que você estava, você coloca coloca o perfume numa posição frágil, numa quina, vamos supor. Foi mais ou menos isso, foi na beirinha do meu guarda-roupa, assim. E aí, sem ter a quem culpar. E aí tem um movimento que foi muita viagem que eu faço, porque o movimento que acontece, que é um papo muito doido, assim, mas assim, o movimento que acontece quando o perfume cai no chão, não é a roupa nova, foi a roupa antiga que caiu sobre o perfume, né? Então, assim, aí eu fiquei fritando sobre isso em alguma medida, assim, como que o antigo se sobrepôs sobre o novo, né? Assim, e aí eu fiquei nessa fritação, assim, da minha própria forma de reagir, assim. Será que eu vou reagir à moda antiga, de talvez culpar XYZ? Ou vou me haver com essa responsabilidade de ou ficar sem o perfume, ou pegar mais uma grana e comprar outro perfume e as coisas estarão resolvidas, né? Em certa forma. Tem um detalhe que eu ia comentar, quando você fala isso de não sermos flor que se cheire, que eu concordo pra caralho, mas tem um ponto de... Eu falava essa frase há muito tempo, eu ouvi ela em algum lugar, provavelmente, mas que assim, a gente sempre vai ser herói ou vilão na história de alguém, né? E aí que tá, a perspectiva que o outro tem da gente ser herói ou da gente ser vilão não é mentira e não é verdade. É uma realidade própria. A gente trocou muita ideia sobre isso, né? Foi difícil pra mim. Aquele outro sujeito vai olhar pra você, pra mim, seja lá pra quem for, e vai enxergar um herói e aquilo é uma verdade que ele tá vivenciando. Vai enxergar um vilão e é a verdade que ele tá vivenciando. O que dá pra gente fazer em alguma medida, pelo que eu penso, mas obviamente é difícil de exercer isso, é ser ético com a sua forma de existir, assim, né? Fiz o que deu, fiz o que foi possível, me esforcei, queria que desse certo, mas não pôde dar. Esse aqui é
é o ponto limite, né? O ponto de basta, onde as coisas vão se encerrar ou podem continuar de outra forma. Então, assim, porque a gente tem essa tendência, assim, né? Lembrando de neuroses anteriores da minha vida, assim, tipo de... Como é que fulano vai ver? Como é que fulano vai interpretar? Como eu vou ser visto a partir disso também. Como eu vou ser visto, né? Será que essa imagem que o outro tá vendo corresponde à imagem que eu tô vendendo socialmente? E aí se inaugura um grande pesar de pensamentos entre tentar fazer a justa medida entre o que quer ser visto de si, o que você quer mostrar, o que ninguém pode ver. E eu acho que o que dá para aliviar um pouco esse sofrimento é ser ético com as próprias questões, assim, com o próprio fazer da vida, Botafé. Por aí. Bonito isso. Obrigado, tô com o nariz entupido. Ainda o soro tá no bolso, mas não vou usar agora, não. Gente, é dessa forma que a gente finaliza esse episódio. Eu espero muito que você tenha gostado. Sou muito feliz de ver ao seu lado. Tamo junto, sabia? Acho que essa nova fase da nossa vida é bacana de ser compartilhada. Virão muitas neuroses mais, você sabe. Não acaba. Nunca. Enquanto tiver vida, haverá neurose. Exatamente. Então, seguimos daqui juntos. Você consegue me ouvir no Spotify, no Apple Music e no YouTube. Esse é o primeiro episódio do Era. Então, se você gostou, manda para aquele amigo, manda para alguém, ouve. Vai ser importante para mim. Até mais. Valeu!